Vamos lá, gente. No outro vídeo, eu tava falando sobre o ABA, né? O Samuel fez durante pouco tempo. Por algumas mudanças logística nossa e por adaptação mesmo. Depois eu conto a minha experiência. Depois eu faço um vídeo só falando sobre o ABA, tá? Sobre a minha experiência. E aí o Samuel parou de fazer o ABA, porque o Samuel, por conta do nível dele, o ABA não é, assim, indispensável. Porque, gente, assim, o ABA é um método eficaz, essencial pro autista, tá? Mas pro Samuel, porque o Samuel não tem nada, não é prejudicado o cognitivo dele, e ele faz todas essas, vamos dizer assim, é como se o ABA fosse um combo de todos os tratamentos. O Samuel, ele faz tratamentos fracionados, tá? Eu acho que assim fica de uma forma fácil de vocês entenderem. Então, ele só parou de fazer o ABA, que ele fazia em casa, e eu levo ele nas terapias, tá? Levo ele na psicóloga, levo ele na TO, na terapeuta ocupacional, levo ele na fono. Samuel faz fono, já tem 2 anos. E, enfim, então é como se ele fizesse as terapias fracionadas, sabe? E eu vejo uma grande melhora nele, um progresso. É uma opção minha, tá? É algo pessoal meu. Eu gosto do Samuel fazendo os tratamentos dele dessa forma. Eu vejo resultado, gosto bastante das doutoras que atendem eles. Elas são essenciais na nossa vida, essencial. A gente tá sempre fazendo declaração de amor, porque é muito importante as pessoas que cuidam dos nossos filhos, de quem tá junto com eles, porque tem que ter um relacionamento de amor mesmo, né? Porque isso faz toda a diferença. Então, entre as duas, eu falo assim que entre as 3 partes, entre nós entre nós pais também, né? Tem bastante pai que leva, que tá no dia a dia. Eu falo mãe porque no meu caso sou eu que tô nesse dia a dia, nesse processo. Então é muito importante a gente ter um relacionamento com as doutoras, com os profissionais terem um relacionamento com a gente, os profissionais terem um relacionamento com os nossos filhos. Principalmente, o essencial, os nossos filhos terem um relacionamento com eles. E o Samuel é apaixonado por elas, assim. Então, elas fazem toda a diferença na nossa vida. E aí, hoje, o Samuel faz essas terapias que eu disse pra vocês. Ele tem melhorado, ele está na escola, né? Ele se formou no estágio 2, o antigo pré, né? Ele se formou no pré, então ano que vem ele vai pro 1º ano. E ele é super inteligente. Isso é uma coisa. E ele é muito inteligente desde bebê. Olha só que engraçado. Quando a gente pensa em deficiência, gente, quando eu falo deficiência, porque o transtorno não é uma doença, tá? Ele não vai tomar medicação e vai ser curado, vai melhorar. Então, vamos lá. Vamos falar de uma forma prática, de uma forma jurídica, de uma forma civil, né? Para que os planos de saúde, para que a lei entenda. Então, o que é o espectro autista? Autismo. O que é o TEA? É uma doença? Ele vai tomar uma dipirona e ele vai sarar? Não. Então, se encaixa numa deficiência. Então, quando a gente precisa falar de uma forma civil, de uma forma jurídica, quando a gente precisa encaixar algo no plano de saúde, quando a gente precisa cuidar da parte burocrática do assunto, o que é o autismo? É uma deficiência, porque não é uma doença, ele não vai tomar antibiótico por 15 dias e vai ser curado, entendeu? Então, para ser uma forma burocrática de se falar, o autismo é uma deficiência e tá tudo bem, gente. A palavra não pesa pra mim, tá? Não pesa pra mim, não pesa pra nossa família, não pesa. E essa palavra tem que ser mais comum, né? Eu costumo falar assim, tem coisa deficiente. A minha TV, por exemplo, tá deficiente, ela caiu uns LEDzinhos nela, então ela não tá como ela deveria estar na construção, na formação dela, mas ela funciona perfeitamente. Ela só tá com os LEDs soltos lá. Então eu falo assim, essa TV tá deficiente. E ela é uma excelente TV, tá funcionando.
Então eu falo dessa forma, gente, porque eu acho que fica mais fácil. A gente tem que trazer tudo para dentro da facilidade do assunto, sem enfeitar muito, sem contar história. Vamos popularizar, né? Não diminuir, mas popularizar. Vamos falar de uma forma que fique mais fácil para que as pessoas entendam, para que fique mais acessível o entendimento sobre tudo isso. Então, vamos lá. Voltando lá, quando a neuro foi fechar o laudo, ela disse assim pra mim assim, olha, mãe, eu vou fechar ela, né? Os médicos têm esse hábito de chamar a gente, né? Olha, mãe, eu vou fechar o laudo do Samuel no autismo, tá? No espectro autista. Vou fechar o CID dele. E ela, assim, quando foi falar, ela foi delicada, foi, né? Cheio de dedos, vamos dizer assim, Eu falei, doutora, desse jeitinho que eu vou contar pra vocês, foi o jeito que eu falei pra ela. Eu falei, doutora, o problema foi feito pra resolver, tá? Então me dá o problema aqui e me dá o caminho que eu vou resolver. O meu receio é que o Samuel tenha outro transtorno, tenha outro problema, outra deficiência, qualquer outra coisa, e eu fique focada no TEA, eu fico cuidando disso e deixo de ter um outro olhar. Aí ela disse assim, Fernanda, olha, o tratamento pro autismo é um tratamento completo. Não tem possibilidade dele ter outra coisa, tá? Ter outro transtorno. Mas supondo, só para que você entenda, supondo que ele tivesse outra coisa, o tratamento de autismo é o mais completo, entendeu? Então, qualquer outra coisa que ele tenha vai ser tratado, vai ser cuidado ali. Então, vamos resolver. Eu respeito bastante. Algumas pessoas vivem o luto, né? Falam, eu tô de luto do diagnóstico. Assim que recebe o diagnóstico, tem um momento de aceitação, de entendimento. E os pais, né? A família dizem que estão de luto. É um termo que eles usam. Esse termo não me cai bem, assim, porque luto pra mim é algo que a gente perde. Entende? Algo que a gente fica sem. Então é uma dor, é um sofrimento de algo que a gente perdeu. Isso é eu falando, tá? Todos esses vídeos que eu estou vindo aqui é para contar a minha história. A minha, do meu filho, da nossa família. A nossa história, tá, gente? Contar o que eu sinto, a minha forma de viver, de ver esse transtorno, como é. Eu vou vir depois contar o nosso dia a dia. Mas é minha visão, tá? É como eu me sinto, como eu vejo. Eu sei, eu respeito, eu entendo que cada um vive, sente e tem uma visão sobre o assunto de uma forma. E tá tudo bem, né? Mas a minha forma de ver, tá? Então, pra mim, o luto é algo ruim, é algo que eu perdi, é algo que eu vou sofrer e eu tenho que passar por esse sofrimento. E eu não sofri em momento algum. Como eu disse, o meu único receio era cuidar de alguma coisa e ser outra. Ponto. Lógico que vem medos, lógico que vem insegurança, né? Era tudo muito novo. E a gente tá falando de um bebê, né? De um bebê que ele não tinha feito 3 anos ainda. Então, eu era responsável por tudo. Sobre as atitudes, tudo que eu fosse fazer, que eu fosse cuidar ou não cuidar, ia refletir em cima dele, né? Então, lógico, medo, preocupação, é tudo muito novo, né? Como vai ser? Mas, em momento algum, teve sofrimento. Juro pra vocês. Em momento algum eu sofri com isso. Eu nunca perguntei pra Deus por que meu filho tem TEA. Nunca. Pelo contrário, né? Ao longo da história, sim, eu vou contando pra vocês e vocês vão entender. Hoje eu vejo como uma bênção, como um presente. E então eu me sinto presenteada por Deus, né? Ele deu um presente para nossa vida. Samuel é um presente para nossa vida. Samuel é uma bênção na nossa vida. Depois do Samuel, eu tenho me transformado
E eu não tô aqui para falar o quanto eu sou boa, não. Eu tô aqui para dizer o quanto eu sou melhor. Eu melhoro com o Samuel a cada dia. Melhoro em todos os sentidos em buscar ser uma pessoa melhor, em buscar uma vida melhor, em buscar mais saúde, porque eu quero ter uma vida longa, né? Eu quero ver os filhos do Samuel, eu quero ver ele crescer, eu quero ver ele desenvolver. Eu tenho outro filho, mas ele já é adulto, tá perto da vida dele, tem 21 anos, então daqui a pouco ele tá casado, daqui a pouco ele tá com filhos, então tá perto para eu vivenciar essa vida com ele. Então eu quero ter mais saúde, quero viver muito mais, porque eu quero ver o Samuel, tendo filhos, eu quero ver o Samuel se formando, trabalhando, eu quero olhar para ele e ver que homem que ele se tornou. E eu tenho certeza que ele veio para ser um homem maravilhoso, incrível, porque ele era um bebê incrível, ele é uma criança incrível. Samuel é apaixonante, as pessoas se apaixonam por ele. Tudo bem que ele é lindo, né? É muito fácil a gente se apaixonar por uma criança linda. Eu brinco bastante com isso, eu falo assim, a beleza tem hora que atrapalha, né? Porque daí a gente tudo acha ele lindo e deixa de avaliar o que realmente importa, né? Mas ele é um presente. Ele é um presente e eu agradeço a Deus todos os dias, por ter me presenteado com a vida dele, porque ele me transforma, ele nos transforma. E quem se abre, quem tá perto da gente, quem se abre para conhecer sobre o Samuel, para conhecer ele, eu falo assim que ele transpira isso. As pessoas têm um outro olhar sobre as coisas. E isso é um dos motivos que eu tomei essa decisão de vir compartilhar, porque eu tenho compartilhado isso. Algumas pessoas têm pedido para mim, conta a sua história para tal pessoa que tá vivendo isso agora. Manda um áudio falando que eu quero encaminhar para tal pessoa. Enfim, e aí Deus também coloca às vezes alguém no nosso caminho, e eu sou muito falante, né? Eu faço amizade na fila do banco, e aí eu tô conversando e de repente o assunto chega e essa pessoa precisava falar sobre o assunto, conhecer um pouco sobre esse assunto, enfim, as coisas vão caminhando, né? Foi por isso que eu tomei a decisão. Falei, eu acho que se eu fizer vídeo, colocar na internet, alcança mais pessoas, né? Deixa que Deus sabe quem precisa ouvir, quem, né? Ele encaminha para quem tiver que caminhar, mas a internet tem esse poder, esse alcance de atravessar qualquer barreira física. E, gente, é muito bom. É muito bom hoje eu olhar para o Samuel e ver o desenvolvimento dele, ver a melhora dele a cada dia, a cada coisa. E é isso que eu quero compartilhar e contar para vocês. Eu já vou encerrar esse vídeo aqui, porque também está ficando muito longo, mas os próximos vídeos vai ser sobre isso, sobre como é viver nesse mundo, como é viver no mundo da criança com TEA, com transtorno espectro autista. Como é viver com uma criança autista. Isso, na minha visão, na minha forma de ver, na minha vivência, tá? Eu vou contar pra vocês, vou postar aqui os vídeos dele de bebê, alguns sinais que tinha e não é que eu não percebia, né? É porque era comum. Eu não lembro se tá nesse vídeo aqui ou no anterior, que eu falei sobre deficiência, né? Eu acho que tá nesse aqui. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em deficiência, pelo menos eu, tá, gente? A minha visão. Quando eu pensava em deficiência, o que eu pensava? Em algo que é limitado. Então, se é deficiente, ele tem algum ou retardo mental, ou alguma dificuldade, ou alguma limitação, né? Quando a gente pensa em deficiente, a gente pensa, não enxerga, né? Então, ele não vê, não escuta, não fala, não anda. Então, a gente pensa em alguma coisa que não faz. Então, parece que a palavra deficiência não combina com inteligência, né? Com uma super inteligência. Então, eu pensava assim, como que meu filho tem alguma coisa? Se ele é tão inteligente assim, talvez foi isso que demorou um pouquinho para eu buscar também ajuda, porque ele já era um bebê muito inteligente, ele era muito metódico em brincar, em separar os brinquedos. Gente, o Samuel tem uma memória
ninguém ganha dele no jogo da memória. Nos próximos vídeos eu venho falar mais sobre esse assunto, tá? Mas era isso, que a gente tem essa impressão, essa sensação que deficiência não combina com super inteligência, né? Então isso demorou um pouquinho para eu entender, mas não, a pessoa pode ser deficiente sim e ter uma super inteligência. A gente vai falar mais sobre esse assunto.